microfone ainda não estava ligado quando comecei a falar. Enquanto as nossas crianças vão enfrentar o frio e a chuva e nós somos privilegiados de ficarmos aqui. Vamos abrindo as nossas Bíblias a Daniel capítulo 4. Roguemos que um dia não seja necessário as crianças enfrentarem o frio e a chuva. E elas possam também desfrutar deste ambiente agradável durante todo o tempo. Ainda não vamos fazer a leitura do texto, é um capítulo longo, capítulo 4. Então, apenas iremos estar a fazer a leitura da palavra de Deus por partes, de acordo à estrutura do texto, da narrativa. Mas agora sim que nós podemos nos concentrar na palavra de Deus. Vamos então hoje olhar para a história de um homem que viajou da soberba para a submissão. Lá no nosso culto familiar em casa que nós temos diariamente, nós, nos últimos meses, temos usado para as nossas leituras na palavra. É um tempo muito simples que eu quero encorajar todos os irmãos a poderem fazer nas suas casas. Quero encorajar os homens aqui presentes a conduzirem esses cultos familiares nas suas casas, abrir a Bíblia, ler uma porção da Bíblia, perguntar se à volta da mesa se têm dúvidas, fazerem perguntas ao texto, compartilharem motivos de oração, cantarem uma música ou duas, aquilo que vocês desejarem, fazer por um curto, especialmente se tens crianças, faz por um curto período de tempo, está bem? O nosso culto familiar dura 15 minutos, 20 minutos, como máximo. Pelo desafio que é a dinâmica familiar de ter crianças pequenas. Mas este hábito de sentarmos à volta da mesa, abrirmos as Escrituras, lermos as Escrituras. E nós temos tentado para o enriquecimento ali na nossa casa, nos últimos meses, fazer leituras na palavra de Deus, mas baseadas num livro de um dos currículos académicos, escolares, do programa Generations. Este currículo Generations, ele foi criado pelo Ministério Generations, fundado e presidido atualmente pelo pastor Kevin Swanson. Quem está bastante envolvido com o Ministério da Homeschool, ou o ensino doméstico, conhece sem dúvida Kevin Swanson. E eles criaram todo um currículo. E nós temos usado, nos últimos meses, para o culto familiar, uma série de livros que eles têm neste currículo sobre diferentes regiões do globo terrestre, onde eles vão apresentar biografias de histórias reais e verdadeiras de cristãos no passado, como foram usados grandemente para levar a esperança do Evangelho a todos os povos. Nós agora estamos a usar o livro Taking the Middle East for Jesus, levando, não é, o Evangelho, alcançando o Médio Oriente para Jesus. E esta é uma série de biografias com lições de fé, de aplicação a cada história de biografia. Ao final de cada história, há lições de aplicação, há leitura de textos bíblicos, à medida em que estamos a contar a história. E eu devo confessar que eu amo biografias. Sejam em livros ou em filmes, biografias é algo que eu verdadeiramente desfruto de ler, de assistir, de conhecer. Eu gosto de histórias reais, mais do que histórias de ficção. Eu gosto especialmente de histórias reais do poder transformador da graça de Deus em vidas. É por isso
que o meu capítulo favorito do livro de Daniel é o capítulo 4. E seguindo o nosso estudo no livro de Daniel, toca-nos hoje este mesmo capítulo para estudarmos juntos. O capítulo 4, no qual nós encontramos uma biografia surpreendente, impressionante, um testemunho pessoal e público maravilhoso do rei Nabucodonosor, que foi grandemente transformado por Deus. E esse é o seu testemunho, a sua autobiografia. Uma autobiografia que ele escreveu aqui no capítulo 4. Vamos primeiramente ler os 3 primeiros versículos deste capítulo. Às vezes eu vou dizer para os irmãos estarem sentados, outras vezes vou dizer para lermos em pé, à medida que vamos no decorrer do sermão. Agora comecem sentados. Diz assim a palavra de Deus, versículo 1 a 3. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem divulgar os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre e o seu domínio é de geração em geração. Aqui a apresentação, então, desta autobiografia, deste testemunho pessoal do rei Nabucodonosor. É um testemunho pessoal que Nabucodonosor quer compartilhar com todos os povos, a todas as nações, a todas as línguas. É uma proclamação, começa o capítulo desta maneira, uma proclamação ao estilo dos reis babilónicos. Uma comunicação real a todos os povos, que chega até nós, século XXI, na Ramada, no dia 6 de abril. É esse testemunho que ele quer compartilhar a todos. Um testemunho que não faz acepção de pessoas. Um testemunho também que quer o bem, quer a paz para com todos. Ele diz aqui, no versículo 1, paz vos seja multiplicada. Notícias de paz são boas notícias. Ele traz aqui boas notícias. Através do seu testemunho pessoal, da sua autobiografia. E ele tem o desejo que todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, experimentem essa paz que ele experimentou e que ele estava a experimentar. E isto já nos diz sobre algo que aí vem ao longo do capítulo. Porque nós sabemos, e para um judeu ler este texto, ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia os textos das Escrituras. Ele conhecia a promessa de um Salvador. A promessa da reconciliação com Deus para todo sempre. Ele conhecia sobre a promessa do Messias. Tal como Isaías, o profeta Isaías, se refere a esse Messias, a esse rei escolhido por Deus para reinar para todo sempre, para salvar do pecado, o seu povo. Eles conheciam o príncipe da paz. E nós também sabemos quem é esse príncipe da paz. Nós sabemos bem quem é. A maioria de vocês sabe bem quem é esse príncipe da paz que é apresentado nas Escrituras e que oferece paz. Não como o mundo oferece. Não como o mundo oferece. Esse príncipe da paz e o único que pode oferecer verdadeiramente paz, reconciliação com Deus e reconciliação com o povo de Deus para todo sempre é Jesus Cristo. Nós sabemos agora para onde caminha este capítulo 4. Reparem o versículo 2, ele quer mesmo estar a dar o seu testemunho de fé, a sua profissão de fé, tal como nós fazemos, contamos, os irmãos que são batizados antes, dão a sua profissão de fé, o seu testemunho de salvação, a sua autobiografia. E é isso mesmo que ele quer fazer, ele diz no versículo 2, eu quero divulgar, contar, anunciar, revelar os sinais e as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para comigo. Nabucodonosor está prestes a contar sobre os sinais é os milagres de Deus na sua vida. O milagre que ocorreu na sua vida, ele está prestes a contar. E como isso foi algo maravilhoso para ele. Maravilhoso. E vamos rapidamente descobrir quais são. Versículo 3.
é a mensagem principal de todo este capítulo, de toda esta história, de toda esta narrativa e o propósito pelo qual Daniel incluiu aqui no seu livro o testemunho de Nabucodonosor. A autobiografia de Nabucodonosor. Reparem, versículo 3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino que dura para sempre e o seu domínio de geração em geração. Reparem como estas primeiras palavras neste capítulo de Nabucodonosor são um contraste com as primeiras palavras de Nabucodonosor no capítulo 3. Em que nós sabemos que exige adoração para a estátua, para esse Deus, para a sua glória, que os homens obedecessem à sua palavra e até de maneira ousada e atrevida, para os amigos de Daniel diz que se recusavam, não é, a prostrar-se à idolatria, que confrontar a idolatria. De maneira ousada, ele diz aos amigos de Daniel: quem é esse Deus que vos pode livrar das minhas mãos? Mas reparemos que agora é um homem distinto a falar. A mensagem é completamente distinta. Não é focada nele, mas agora é focada em Deus. E também a mensagem é distinta de como termina o capítulo 3. No capítulo 3 é verdade que já há um reconhecimento da superioridade do Deus de Daniel, do Deus dos amigos de Daniel. Já há. Mas ainda é o Deus deles, não é o Deus dele, de Nabucodonosor. Agora, ele fala de Deus como se fosse o seu Deus. O seu Deus. E ele quer que todos conheçam a este Deus. Não o panteão de deuses da Babilónia, mas a este único e verdadeiro Deus. Reconhecendo que todos os homens, essa é a mensagem para todos os homens, todos os povos, todas as línguas, todas as nações, devem reconhecer que Deus é o único que reina e o seu reino é o único que irá durar para sempre. Neste versículo 3, todo o capítulo 4 é uma narrativa. O estilo literário é uma narrativa. Neste capítulo 3 é uma poesia. Uma poesia bela, uma doxologia para glorificar ao Senhor. E se o autor, de forma propositada, muda o género literário de uma narrativa para uma poesia, de maneira isolada em todo o texto, é porque esta é a mensagem central. É a mensagem central do capítulo 4 e é a mensagem central de todo o livro de Daniel. Todos os homens devem reconhecer que só existe um Deus único e verdadeiro, soberano, e o seu reino é eterno e irá subsistir para todo o sempre. E todos os homens devem curvar a esse Deus e servir a esse Deus e adorar unicamente a esse Deus. Esta é a mensagem principal de todo o livro. Ela ecoa em todo este capítulo, por exemplo. Reparem se têm as vossas Bíblias abertas. Versículo 17 diz: para que os viventes saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 25. Até que saibas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículo 26. Para que saibas que é o céu quem governa. Versículo 32. Até que saibas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Reparem a repetição. Versículo 34 e 35. Porque o seu domínio é um domínio eterno e o seu reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão ou lhe dizer: que fazes? Versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus. Vocês entenderam a mensagem principal repetida em todo o capítulo? A grande questão que ainda não vimos é como é que Deus mostrou isso a Nabucodonosor. Como é que Deus transformou este homem que saqueou o templo, que não teve problemas de destruir depois o templo em Jerusalém, que profanou os elementos sagrados, que tentou mudar a identidade dos judeus,
que na sua fúria e na sua perversão quis matar todos os melhores homens do seu reino. Que no último capítulo 3 quis atirar 3 jovens para a fornalha ardente, queimá-los, matá-los, queimando-os vivos. Como é que Deus transformou este homem? É isso que nós vamos ouvir agora, nos próximos versículos. Vamos colocar-nos de pé, por favor, para ler a palavra de Deus. E que o Senhor nos ajude, à medida que ouvimos este testemunho, a também cada um de nós, dos que estamos aqui presentes, a confessar a Deus como o único Rei. A crer que o seu reino eterno é o único que irá subsistir para todo o sempre. E que demanda de nós, homens, que nos submetemos a Ele, o que implica necessariamente uma transformação de coração, para não vivermos mais para nós, mas vivemos para Ele como o único Senhor das nossas vidas. E também, tal como Nabucodonosor, que o Senhor nos ajude por meio do estudo hoje da palavra, a também anunciarmos este Rei a todos os povos, tal como Nabucodonosor o fez. Vamos então ler a palavra de Deus, versículo 4 a 27. Diz assim a palavra de Deus. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me deixou impressionado. Deitado na minha cama, os pensamentos e as visões da minha mente me perturbaram. Portanto, expedi um decreto que fossem trazidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me revelassem a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os adivinhos, os astrólogos, e lhes contei o sonho, mas não puderam interpretá-lo. Por fim veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, conforme o nome do meu Deus, e que tem o espírito dos deuses santos, e eu lhe contei o sonho. Ó Beltesazar, chefe dos magos, sei que tens o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Conta-me as visões do sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões do meu sonho, quando estava na minha cama. Eu olhava e via uma árvore no meio da terra, e ela era muito alta. A árvore cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era bela, e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos. Os animais do campo achavam sombra debaixo dela, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a criatura se sustentava dela. Tive essas visões no meu sonho, deitado na minha cama, e vi uma sentinela, um ser santo descendo do céu. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos, mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da relva verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da relva da terra como os animais. Seja mudada a sua mente, que deixará de ser humana, e lhe seja dada mente ao coração de animal, até que se passem 7 tempos. Esta sentença é por decreto das sentinelas e por mandado dos santos, a fim de que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu, rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, Beltesazar, diz a interpretação, porque nenhum sábio do meu reino pode me revelar a interpretação. Mas tu podes, pois tens o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, ficou perplexo por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. O rei então disse: Beltesazar, não te impressiones com o sonho, nem com a interpretação. Beltesazar respondeu: Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam, e a sua interpretação contra os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fortaleceu, cuja altura chegava até ao céu,
e que era vista por toda a terra, cujas folhas eram belas e o seu fruto era tanto que havia sustento para todos, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e em cujos ramos habitavam as aves do céu, essa árvore és tu, que cresceste e te fortaleceste, ó Rei. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. E quanto à sentinela que o rei viu, o ser santo que descia do céu e dizia, cortai a árvore, destruía, porém deixai na terra o tronco com as raízes numa cinta de ferro e de bronze, no meio da relva verde do campo, seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da relva da terra como os animais, até que se passem 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. É o decreto do Altíssimo, que é enviado ao Rei, meu Senhor. Tu serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer relva como os bois. Serás molhado pelo orvalho do céu, até que se passem 7 tempos, até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixassem um tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Portanto, aceita o meu conselho, ó Rei, abandona os teus pecados, pratica a justiça e renuncia às tuas maldades, usando de misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua prosperidade. Podem sentar-se, por favor. Primeiramente, nós vemos aqui o sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um sonho enquanto estava sossegado em casa e próspero no seu palácio. Podemos usar a linguagem dos jovens, ele estava numa boa. Relax. Ele estava satisfeito, ele estava descansado, ele estava desfrutando da sua prosperidade. Ele era o homem mais famoso daquele mundo conhecido. Ele era o homem mais poderoso daquele tempo. Era o Império Babilônico, o maior império daquele tempo. Mas foi quando ele estava mais descansado, mais confortável, mais satisfeito, mais numa boa, que tudo mudou de um momento para o outro, com apenas um sonho. Versículo 5. Tive um sonho que me deixou impressionado. Na verdade é cheio de medo. Cheio de medo. Os pensamentos e as visões da minha mente me perturbavam, agitado, inquieto, de um momento para o outro. Muitos homens hoje em dia estão na mesma condição, numa boa, confortáveis, seguros, desfrutando dos prazeres que este mundo oferece, distraídos, descansando e confiando na sua conta bancária. Deus pode mudar-te isso com o estalar de dedos. Deus pode mudar-te isso, a tua condição, com o estalar de dedos. Para Nabucodonosor foi só com um sonho e já o perturbou de tal maneira que não conseguia pensar noutra coisa, nem conseguia ter descanso para a sua alma. A prosperidade dos ímpios, dos maus, que nós muitas vezes, cristãos, povo de Deus, cobiçamos, invejamos, não nos esqueçamos que essa sua prosperidade é passageira e é apenas uma ilusão. É apenas uma ilusão. Um sonho. Vocês sabem porque é que ele teve medo do sonho? Porque ele entendeu o significado do sonho. Já vamos ver isso com maior detalhe. Ele teve medo do sonho porque nós já vimos que não é o primeiro sonho que ele tem. Ele teve no capítulo 2 um sonho. Eles acreditavam naquela cultura babilônica que sonhos eram a comunicação dos deuses para com a pessoa. Mas há uma árvore. E na cultura babilônica, a árvore era usada como uma imagem para o rei.
Ele sabia que aquele sonho se referia a ele. É por isso que ele fica cheio de medo com o sonho. É por isso que ele fica perturbado. E ele tem o mesmo modus operandi do capítulo 2. O que faz? Ele quer a interpretação do sonho. Chama os sábios. Versículo 6 diz isso mesmo. Foram trazidos à minha presença todos os sábios da Babilónia. A pergunta é, porquê é que não poupas o teu tempo e não chamas Daniel? Que te interpretou o sonho do capítulo 2. Porquê vais convocar todos os sábios de todo o império? Porque eu estou desconfiado que ele sabia muito bem do que se tratava o sonho. E ele queria receber outra interpretação. Ele queria estar enganado. É por isso que ele contou-lhes o sonho e ninguém conseguiu interpretar. Versículo 7. Mas o texto, reparem como Nabucodonosor escreve, por fim, finalmente chegou Daniel. Agora, Daniel era o chefe dos sábios. Era o primeiro para ser chamado. Era aquele que já tinha dado provas da interpretação no capítulo 2. Ninguém pôde interpretar. Ele já não pode fugir mais, o rei. Eu tenho que chamar Daniel e ele vai-me dizer a verdade. Ele vai-me dizer a verdade. Ele reconhece que Daniel, e repete isso várias vezes, versículo 8, 9, 18, que ele tem o espírito dos deuses santos. Por outras palavras, ele reconhece que Daniel tinha algo especial que vinha de Deus. Do seu Deus. Uma capacidade sobrenatural que vinha de Deus. E neste caso ele sabia quem era o Deus de Daniel. A mesma capacidade sobrenatural era reconhecida pelos homens. É reconhecida aqui por Nabucodonosor e era reconhecida no Império Babilónico. Daniel era o chefe dos sábios. Ele era como um primeiro-ministro na Babilónia. Ele era como um primeiro-ministro na Babilónia. O supremo, Nabucodonosor. Depois Daniel. E Nabucodonosor lhe conta o sonho. Versículo 10 a 16. Nabucodonosor relata o sonho. Nabucodonosor, eu estou absolutamente convencido que sabia que o sonho se referia a ele. Por causa da árvore, da cultura babilónica, do que sabemos por textos da Babilónia antiga, que a árvore era usada para a representação, para a imagem da realeza do rei. Ele demonstra neste sonho que esta árvore, que era ele, cresceu. Versículo 11, estou a ler. Cresceu e se fortaleceu, e a sua altura chegou até ao céu e era vista até aos confins da terra. Vocês sabiam que o Império Babilónico era o maior império daquele tempo? Ele se estendia por toda a Mesopotâmia, uma parte da atual Jordânia, Turquia, Irã, Síria, toda esta região. Esta era a realidade de domínio dele sobre os homens. E esta referência aqui, já vamos ver a interpretação do sonho. Os homens eram sustentados por Nabucodonosor. Os homens estavam debaixo da liderança deste homem, desta árvore que cresceu. Até que no sonho aparece um mensageiro de Deus, um anjo. Versículo 13. Com uma mensagem perturbadora. Versículo 14. Ele clamou bem alto e disse assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o tronco com as raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da relva verde do campo. Seja molhado pelo orvalho do céu e se alimente da relva da terra como os animais. Seja mudada a sua mente ou o seu coração. São sinónimos na Escritura. Coração, mente, alma é sinónimo nas Escrituras. Se refere ao homem interior, ao homem espiritual. Não é que somos partes diferentes. O ensino bíblico não é que somos corpo, alma e espírito. Isto é a tricotomia. E quem crê na tricotomia
na verdade, está errado conforme o entendimento das Escrituras. Porque, por exemplo, em Mateus 10, 28, diz que devemos amar a Deus com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, e tem aí mais partes. Então já não são 3 partes, somos 4 partes, 5 partes. Claro que tem vários sinónimos para se referir ao homem interior, para a realidade da alma espiritual nossa, porque é complexo, é uma realidade complexa. Mas é o mesmo. Vamos só crer nas palavras de Jesus Cristo. Espero que sejam suficientes para vocês. Jesus Cristo era um dicotomista. Ele só queria que o homem era composto por 2 partes. Ele só queria que o homem era composto pela parte material e a parte imaterial, pelo corpo e pela alma. Reparem, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus 10, 28. E eu há pouco citei, troquei a referência. O que eu queria citar era Marcos 12, 30. É Marcos 12, 30 que fala que devemos amar ao Senhor com todas as nossas forças, entendimento, coração, está bem? Marcos 12, 30. Mas agora vamos ler Mateus 10, 28 e vamos ouvir as palavras de Jesus Cristo. Ele era dicotomista. Diz assim a palavra de Deus. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Só 2 partes nós somos, corpo e alma. Nas palavras de Jesus Cristo. Aqui nós vemos que a mente, o coração, seria mudado. Deus iria fazer isso. Iria fazer, diz o versículo 16, até que se passem 7 tempos. Em algumas traduções está 7 semanas, 7 meses, 7 anos. Pode ser? Só sabemos é que esta expressão se refere a um tempo indeterminado no aramaico. Um tempo indeterminado. Este texto está escrito em aramaico. É um tempo indeterminado. Não sabemos ao certo. Podem ser 7 anos. Podem ser 7 meses. É um tempo indeterminado. Não sabemos ao certo quanto foi que ele permaneceu nesta condição. Versículo 17, 25 e 32. Qual era o propósito que Deus tinha de quebrantar Nabucodonosor? Ao ponto de mudar o seu coração e a sua mente de humano e de pensar e atuar como um homem para um animal, uma besta. Qual é o propósito que Deus tinha? Reparem que isto que para nós era um grande mal, para Nabucodonosor foi um grande bem. O propósito era a salvação daquele homem. Era. Voltando a Daniel, versículo 17, diz aqui, e é repetido no versículo 25 e 32, qual era o propósito? A fim de que os que vivam saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. O propósito principal era que os homens, inclusive Nabucodonosor, reconheçam que só existe um Deus. Não é o panteão de deuses da Babilónia. Só há um Deus único, verdadeiro, soberano, que todos se devem submeter, adorar e servir. Para a salvação. Para a salvação. E aqui vemos como Deus trabalha. Ele é soberano. Nós estamos preocupados com as eleições no dia 18 de maio. Olha este texto que diz aqui. É o Senhor que dá o domínio ao reino dos homens e o dá a quem quer. Às vezes pode ser para a bênção de um povo, às vezes pode ser para a maldição de um povo, para cumprir os seus propósitos, mas é Ele quem dá e vai ter a última palavra nas urnas das legislativas em Portugal no dia 18 de maio. Ele até pode colocar o mais humilde. A palavra é o mais baixo, era usada em 2 sentidos. Humilde de baixo em status, mas também de qualidade, se Deus quer.
Os homens não são nada. É Deus quem governa sobre tudo e todos. Ele é o soberano, sobre grandes e pequenos. Repara esta realidade espiritual que nós vivemos. Também, eu não resisto a isso porque eu lido muito com isto na área do aconselhamento bíblico. Eu não resisto a isso de olharmos para o homem como devemos olhar corpo e alma. E às vezes, como nós fomos criados debaixo do ensino evolucionista e materialista, só olhamos para os homens para a parte do corpo. Então olhamos para casos, por exemplo, de diagnóstico de ditas doenças mentais, diversos, transtorno bipolar, ansiedade generalizada, esquizofrenia. E aqui até vamos citar o diagnóstico que receberia Nabucodonosor. Nesses espectros de transtorno de personalidade, e nós só olhamos para a parte que é o corpo. Deve haver algum problema na mente dessa pessoa, no cérebro dessa pessoa. E ignoramos completamente a realidade espiritual também. Para cuidarmos verdadeiramente das pessoas, nós não podemos ignorar a realidade espiritual. Não podemos. Sabem porquê? Porque senão Elias seria diagnosticado com depressão. Jesus seria diagnosticado no jardim de Getsemane com ansiedade. Salomão, no livro de Eclesiastes, seria diagnosticado com transtorno bipolar. E Nabucodonosor seria diagnosticado com esquizofrenia. Ou, na verdade, vamos ver especificamente o diagnóstico que ele receberia daqui a pouco. O meu ponto é assim: nós não ignoramos a realidade física. Um bom conselheiro bíblico, nós cristãos, somos todos chamados a ser conselheiros bíblicos. E nós não podemos ignorar a realidade física. E nós não ignoramos que muitas vezes nós não temos todas as respostas diante das limitações, doenças e sofrimento diverso que fazem parte deste mundo caído. Mas, sobretudo, como conselheiros bíblicos, nunca, jamais podemos ignorar a realidade espiritual. E que a principal necessidade dos homens não é física, mas espiritual. A medicina não pode ser a única resposta a um problema de saúde mental. Porque somos corpo e alma. A igreja, os pastores, os conselheiros bíblicos têm muito para oferecer de ajuda àqueles que estão a sofrer inocentemente ou por culpa própria, e também os únicos que podem oferecer à alma a verdadeira esperança que só encontramos em Deus e na sua palavra. Que o exemplo de Nabucodonosor nos alerte para esta realidade espiritual e que não ignoremos a mesma também. Versículo 18. Nabucodonosor chuta a bola para, depois deste parênteses, não é? Nabucodonosor chuta a bola para Daniel. É? Agora tu, Daniel, eu sei que tu tens a capacidade para interpretar o sonho. Se sabia, porque é que não chamou primeiro? Porque ele estava com medo da interpretação. Daniel já tinha provado efetivamente que tinha essa capacidade. E Daniel então interpreta o sonho. E quando recebe a revelação de Deus sobre o sonho, Daniel fica perturbado também. A mesma reação de Nabucodonosor. Daniel fica incomodado, fica em estado de choque. O sentido é este, ele ficou em choque com a revelação. Com aquilo que estava prestes a acontecer a Nabucodonosor. E também fica perturbado porque ele agora não tinha uma mensagem fácil de entregar, fácil de digerir por Nabucodonosor. Não era um sermão agradável. Mas incrivelmente e sabiamente, reparem como Daniel entrega a verdade de Deus, mas entrega também com graça. É isto que nós vemos, não é? Ao final do versículo 18. Reparem o amor e a preocupação de Daniel por Nabucodonosor. Senhor meu, seja o sonho contra os que te odeiam e a sua interpretação contra os teus inimigos. Impressionante. Impressionante
Daniel a transmitir graça a um rei pagão que o roubou, que o levou sequestrado de Jerusalém para a Babilônia, que destruiu Jerusalém, destruiu o templo. E Daniel responde com graça e amor. Ele não se alegra aqui com a destruição do ímpio. Nós não devemos alegrar-nos com a destruição daqueles que estão lá fora, amados irmãos, amada igreja. Devemos é chorar. Devemos é chorar. Quando é que foi a última vez que tu choraste pelo pecado dos homens? Pelas almas que nesta cidade com quem tu cruzas caminham para a realidade do inferno, da condenação eterna. Quando foi a última vez que tu choraste? Aqui mostra Daniel um amor pelo pecador, à semelhança de Jesus Cristo. Não é quando Jesus Cristo olha para Jerusalém, como eu vos quis juntar, como uma mãe galinha que junta aos seus pintainhos. Como Paulo em Romanos capítulo 10 também, eu queria ser maldito para a vossa salvação dos judeus. Este é o coração daquele que tem o Espírito de Deus. Tem o mesmo amor pelos perdidos, pelos pecadores. Daniel não se alegra com a destruição do ímpio. E é um exemplo que nós devemos também imitar quando transmitimos o Evangelho. Devemos ser movidos por amor, por graça, por isso é que é urgente. Devemos clamar por misericórdia. Daniel revela o sonho nos versículos 20 em diante, não é? A árvore já sabemos quem é, Nabucodonosor. E a imagem que é apresentada das lindas folhas, do seu fruto que era abundante e sustento para todos, os animais do campo achavam sombra, está-se a referir a toda esta imagem da abundância do reino, da prosperidade do Império Babilônico. A grandiosidade do reino de Nabucodonosor era admirável. O Império Babilônico se estendia então, como eu já disse, por toda a Síria do Norte até a Caldeia do Sul, dominando toda aquela região do sul da Mesopotâmia. E tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que eram os famosos jardins suspensos da Babilônia. E há alguém, um historiador, que escreveu sobre o mesmo. Eu retirei esta informação do National Geographic. Ele fala e destaca Filon, este historiador da antiguidade. Ele descreve as muralhas e os jardins suspensos da Babilônia numa das suas obras e descreve da seguinte maneira: era uma grande construção erguida sobre colunas de pedra que suportavam uma cobertura de troncos de palmeira sobre a qual se acumulava bastante terra. Este espaço, imaginem terraços grandes, estava repleto de grande diversidade de árvores e flores, regadas por um sistema usado para elevar a água, chegar até à altura da água. Estamos a falar daquele tempo. Na opinião de Filon, tratava-se de uma obra colossal e única, capaz de situar a prática agrícola e hortícola acima das cabeças dos que a contemplavam. Toda a engenharia, a dimensão, a complexidade e a beleza daquilo. Os famosos jardins suspensos da Babilônia. Isso é apenas um cheirinho da prosperidade daquele rei. Ele depois vai transmitir fielmente a interpretação, versículo 24, não é? Ele transmite fielmente a palavra de Deus. Ele diz que Nabucodonosor é aquela árvore que está prestes a ser derrubada, cortada. Fielmente, um sermão duro, sem se importar com as consequências. Ele está a falar para o homem mais poderoso daquele tempo. Ele não está preocupado também em perder o seu posto de primeiro-ministro, sem se importar com as consequências. Ele prega fielmente
a revelação de Deus. Nós precisamos, hoje em dia, na igreja evangélica, de pregadores mais assim, que abandonem o politicamente correto e o desejo de agradar os ouvintes e que preguem fielmente a revelação de Deus e a palavra de Deus, custe o que custar. Mesmo como eu disse no último domingo, que isso faça permanecer a igreja sempre pequenina. O único que é esperado de nós, de alguém que é um verdadeiro profeta, como Daniel era um verdadeiro profeta, alguém que é um verdadeiro pregador da palavra de Deus, é pregar todo o conselho de Deus, a revelação de Deus, fielmente, não se preocupando em agradar os homens, nem preencher os assentos vazios. Ele diz que o soberbo seria completamente humilhado, versículo 26 e 26, 25 e 26, não é? Deus tem o controle sobre nós, sobre o rei, sobre o mais poderoso. Mas o fascinante disso, porque já sabemos o juízo, que era duro de ouvir. Mas reparem como Deus entrega uma mensagem de juízo e de esperança ao mesmo tempo. De esperança ao mesmo tempo. Versículo 26, ao final, o que é que diz? O teu reino voltará para ti, depois que tiveres reconhecido que o céu reina. Deus tinha um propósito com a humilhação de Nabucodonosor, com o quebrantamento de Nabucodonosor. Deus tinha um propósito e tem um propósito para a tua tristeza, para a tua provação, para a tua doença. Deus tem um propósito e é um propósito de bem. São bons propósitos porque vêm de um Deus bom, por muito terrível que no momento nos pareça algo terrível. Nabucodonosor iria se comportar como um animal e viver entre os animais. Mas o fim era bom. E cheio de esperança, Deus... Vejam que a obra no coração de Nabucodonosor é única e exclusivamente de Deus. Deus está agindo para o salvar. E para o salvar, Deus tem que despojar Nabucodonosor de si mesmo. Sabem porque é que alguns de vocês ainda não são salvos? Porque estão cheios de vocês mesmos. Porque nunca se despojaram. Porque não estão dispostos a negar-se a vocês mesmos. A abandonar os vossos pecados. A viver para Deus. E enquanto não forem despojados de vocês mesmos, vocês nunca serão salvos. Vocês necessitam ser humilhados, quebrantados. E na verdade nós também, aqueles que somos salvos, precisamos continuamente do mesmo. É por isso que há provações para os filhos de Deus. É por isso que há dificuldades nesta nossa peregrinação. Precisamos de humildade, dependência de Deus. Ou não te acontece a ti aquilo que acontece comigo? Em tempos de prosperidade relaxamos. Relaxamos no culto familiar, relaxamos no devocional. Estamos numa boa. Devemos aceitar as provas e dificuldades nas nossas vidas, abraçá-las como amigas. Amigas de Deus para nós, para nos fazer homens e mulheres mais semelhantes a Jesus Cristo. Para a nossa salvação e para a nossa santificação. Deus age em todas as coisas como estava a agir com esperança e transmite essa mesma esperança a Nabucodonosor. O nosso Deus é o Deus que condena, mas é o Deus que salva, é o Deus que fere, mas é também o Deus que cura. Ele é o nosso maravilhoso Deus. E Daniel não transmite apenas a revelação de Deus que recebeu, mas ele agora atua como um pregador, apelando, no versículo 27. Ele faz um apelo evangelístico. Mas este é que é o verdadeiro apelo evangelístico. Reparem o que diz. Versículo 27. Portanto, aceita o meu conselho, ó rei. Abandona os teus pecados. Pratica a justiça. Renuncia às tuas maldades. Usando misericórdia com os pobres, se quiseres prolongar a tua tranquilidade ou a tua prosperidade. É a mensagem do arrependimento de pecados. É a mensagem do arrependimento de pecados.
Não foi essa a mensagem primordial e principal de Jesus Cristo, logo no início do seu ministério? Não têm que abrir, mas Marcos 1, versículo 15. Qual foi a mensagem de Jesus Cristo? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É impossível tu dizeres que aceitas a Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e permaneceres nos teus pecados, nos teus vícios, nos teus prazeres e não abandonares os mesmos. É necessário fé, mas essa verdadeira fé é acompanhada de verdadeiro arrependimento, abandono de pecado, renúncia. Aquele que quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e depois disso siga. É este que é o verdadeiro apelo evangelístico. Arrependam-se dos vossos pecados e creem em Jesus Cristo como vosso Senhor e Salvador. E deem fruto de arrependimento, praticar a justiça, fazer o bem aos pobres, aos necessitados. Porque quem verdadeiramente é convertido, é transformado. É uma nova criatura, nasceu de novo. Versículo 28 a 33, nós iremos terminar. Nós vemos o cumprimento da palavra de Deus a Nabucodonosor. E vou ler agora esta parte final. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Depois de 12 meses, quando andava no palácio real da Babilônia, o rei disse: não é esta a grande Babilônia que edifiquei para a morada real? Pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? O rei ainda estava falando, quando veio uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, o reino te foi tirado. Serás expulso do meio dos homens e a tua morada será com os animais do campo. Te farão comer relva como os bois e passarão 7 tempos até que reconheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora, a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio dos homens e começou a comer relva como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhe cresceram pelos como as penas da águia e as suas unhas como as das aves. Está a usar aqui de metáforas, mas para entendermos a condição até física, não apenas mental, física daquele homem. Por intervenção de Deus. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. Começa ao versículo 28, porque Deus não falha a sua palavra. Deus não falha. Deus cumpre a sua palavra. Por isso a realidade que depois da morte vem o juízo é uma realidade que tu deves considerar seriamente. E esse juízo vai vir, só não sabes é quando, sobre ti. Tal como Nabucodonosor teve 1 ano em que nada aconteceu. 1 ano e ele novamente estava na boa, no seu palácio. Já se tinha talvez até esquecido algumas partes da mensagem de Daniel, da revelação de Deus. Ou pensou, já passou 1 ano, não vai acontecer. E cheio de glória, arrogância, soberba, tem um discurso que é centrado no eu. Eu fiz isto, esta é a minha glória, olhando para a Babilônia. Eu. Deus foi paciente para com Nabucodonosor 1 ano, mas mesmo assim, dando-lhe a oportunidade ainda por mais 1 ano, ele não se arrependeu e Deus intervém conforme tinha dito. Deus é paciente para connosco. Deus é paciente para connosco. Com esse pecado que tu estás a esconder, Deus tem sido paciente. Mas lembras que Deus diz que tudo sairá à luz se não te arrependeres dos teus pecados e abandonares. Deus tem sido paciente. Mas olha, atenção, a maneira como tratou Nabucodonosor não foi a maneira como tratou Belsazar no capítulo 5, vamos ver isso. Nabucodonosor teve 1 ano. Belsazar morreu nessa mesma noite que recebeu a revelação de Deus. Nessa mesma noite. A paciência que tem tido connosco não é a mesma paciência, digamos, e atuar que teve com Ananias e Safira, que caíram fulminados ali, no próprio dia. Então não brinquemos com Deus. A Bíblia fala que a soberba, o grande problema, a soberba, a arrogância. A soberba precede a ruína. A altivez do espírito precede a queda. Provérbios 16:18 diz isso. Tiago 4:6
diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Nós devemos cultivar a humildade em nós. E a verdadeira humildade é reconhecermos quem nós somos verdadeiramente e quem Deus é. Há uma grande advertência nesta história de Nabucodonosor. Humilhemo-nos debaixo da mão poderosa de Deus para sermos exaltados. Porque se nós nos exaltarmos a nós mesmos em soberba e arrogância, seremos humilhados. Mas se nos humilharmos, seremos exaltados. Esta é a condição para a salvação de todo homem quando vem a Deus. Tem que vir despojado das suas boas obras, dos seus méritos. Tem que vir a Deus nu, sem nada para oferecer, clamando por misericórdia. É dos humildes que é o reino de Deus, disse Jesus Cristo. É daqueles que são como crianças, disse Jesus. Não porque as crianças são inocentes. O que Jesus queria ensinar aí é que nós devemos ser como crianças para crer em Deus e tal como crianças dependentes de Deus, sem nada para oferecer, nós devemos ir a Deus, buscando misericórdia e graça. E aí seremos exaltados e seremos colocados, como diz Efésios, sentados em lugares celestiais. Mas a soberba nos faz tornar como animais. Esta é uma imagem, um quadro muito forte daquilo que aconteceu a Nabucodonosor, da realidade daquilo que o pecado faz nas nossas vidas. O pecado desumaniza-nos. O pecado desumaniza-nos. Nós nos tornamos como bestas. Ele nos corrompe de forma completa nos nossos pensamentos, sentimentos e ações. E hoje tens a Europa preocupada com a vida das abelhas europeias, em vez de com a vida dos bebés nos ventres das mães. Não tenho nada contra as abelhas, gosto muito de mel. Mas reparem como o pecado nos desumaniza. Nos tornamos como animais. Só uma besta pode escolher o trabalho, usando aqui besta como animal, tá bom? Só uma besta pode escolher o trabalho em detrimento dos filhos. Só uma besta pode largar a sua família, a mulher da sua juventude, pela aventura com uma mulher adúltera. Só uma besta pode mentir, caluniar, difamar falsamente membros da sua própria família espiritual. Só uma besta pode apunhalar os seus amigos mais íntimos, descartando-os como se fossem lixo. O pecado nos desumaniza. Nos tornamos como animais. Ou piores que animais. Mas algo acontece quando Deus intervém. E terminamos com o versículo 34 a 37. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre. Porque o seu domínio é um domínio eterno. E o seu reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são considerados nada. E ele age no exército do céu e entre os moradores da terra segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a sua mão nem lhe dizer, que fazes? No mesmo tempo, voltou a mim o meu entendimento. E voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor para a glória do meu reino. Os meus conselheiros e os meus nobres me procuraram. E fui restabelecido no meu reino e a minha grandeza se tornou ainda maior. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Quando Nabucodonosor levantou os olhos ao céu, na sua loucura, pela graça de Deus, Deus ainda preservou a consciência de quem ele era realmente e a capacidade de responder à verdade de Deus. Por isso é que ele deixou de olhar para si mesmo e volta-se para Deus. Levantei os olhos ao céu. Ele foi quebrantado a tal ponto com o propósito de ser despojado em tudo nesta vida, para que a única coisa que tivesse fosse olhar para o céu, para se converter. Reparem como a salvação, quando Deus quer salvar alguém, Ele vai salvar esse alguém.
Ele vai fazer tudo para salvar. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. E todos os homens que desejam ser salvos, primeiramente têm que se humilhar e voltar-se de todo o coração para Deus, unicamente para Deus. Esta declaração fascinante, ninguém pode deter a sua mão nem lhe dizer que faz. É uma das sentenças mais poderosas em toda a Escritura sobre a soberania de Deus. Ele faz o que Ele quer, Ele salva quem quer, como quer. Nem Nabucodonosor escapou à salvação de Deus. Deus fez tudo para salvar Nabucodonosor. Tudo. Esta é uma aplicação boa. Eu falava isso nos Fundamentos da Fé, lá embaixo, durante a escola bíblica dominical, e agora estou-me a lembrar através dessa aplicação. Se Deus salvou Nabucodonosor, tu que estás a olhar pelo teu filho, pelos teus pais, pela salvação dos teus pais, do teu marido, do teu irmão, da tua irmã, não há impossíveis para Deus. Continua a orar pela salvação, pela misericórdia de Deus, sobre a vida dos teus entes queridos, dos teus amigos, porque Deus tem o poder para salvar e é o único que pode salvar. Termina com este testemunho maravilhoso de uma verdadeira profissão de fé em forma de louvor a Deus, não é? Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e Ele pode humilhar aqueles que vivem orgulhosamente. Um último apelo para vocês, terminando este sermão. Lembrem-se das palavras de Jesus Cristo. Em Mateus 24, Ele disse, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento. Estavam numa boa. E vão estar numa boa até que Jesus Cristo venha. E não haverá segunda oportunidade. E esta é uma mensagem para ti que estás aqui. Não há segunda oportunidade quando Jesus voltar. E não sabes o dia da manhã e nenhum de nós tem o controle do próximo segundo da nossa vida. Segundo. Por isso Deus te chama hoje a arrepender-te dos teus pecados e a voltar para Ele de todo o coração e a abraçar ao seu Filho, Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, a abraçá-lo como teu Senhor e Salvador pessoal hoje. Hoje. Amanhã pode ser tarde. Aprendemos que se persistirmos a rejeitar os apelos de Deus, como Nabucodonosor rejeitou o apelo de Daniel, é loucura. É ser louco. É ser tolo. É ser nécio. Porque Deus a qualquer momento pode dizer para ti, basta. Até aqui chegaste. Para Nabucodonosor ainda houve cura, mas pode ser que para ti venha a destruição repentina. Mas hoje Ele está-te a chamar para o arrependimento, para te humilhares debaixo da sua mão poderosa, para tu ires até Cristo e beijar o Filho de Jesus Cristo para ser salvo, tal como Nabucodonosor o foi. Amados, nesta realidade nós nos humilhamos para a nossa salvação e sabemos também para a nossa glorificação. Jesus é o nosso Rei dos Reis e o seu reino não terá fim. E nós reinaremos com Ele para todo o sempre. Que nós possamos nos alegrar nessa grande esperança que nós temos de exaltação futura, de glória eterna, pela sua grande graça e porque Deus fez tudo para nos salvar. Por isso, cultuemos ao Senhor, cantemos com força, adoremos a Ele. Vamos colocar-nos de pé, vou já pedir ao grupo Louvor que possa vir, vamos orar. Senhor, graças te damos, Pai, pela Tua palavra e por